Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre função modular, tá bom? Pessoal, a gente já estudou sobre módulo. Se você ainda não assistiu os vídeos explicando sobre módulo, eu vou deixar o link aí para você nos cards, tá? Na descrição do vídeo também. Assista primeiro o vídeo explicando o que é um módulo de um número real para você conseguir entender como é uma função modular, tá bom? Então, vamos lá. Nomeamos de função modular a função f, que leva um número real a um outro número real, tal que f de x é igual a módulo de x. 0 de f. F de x é igual a zero se, somente se, módulo de x é igual a zero, levando em conta que f de x é igual a módulo de x. E módulo de x é igual a zero se x é igual a zero. Isso dá para você ver de forma bem fácil, graficamente. Você lembra que eu falei na aula passada que graficamente a distância de um ponto até a origem é chamada de módulo? Ora, se eu quero que f de x seja igual a zero, eu estou dizendo para você que esse ponto está localizado na origem. Então, a distância desse ponto até a origem é zero mesmo, tá? Porque ele está justamente na origem, tá bom, pessoal? Então, agora vamos ver como que a gente vai traçar o gráfico de f, sendo f igual a módulo de x, sendo f de x igual a módulo de x. Bom, o primeiro passo, nós vamos aplicar a nossa definição de módulo, tá? Vamos lembrar da definição de módulo que nós aprendemos na aula passada. Então, nós vamos escrever essa função f de x com duas sentenças. F de x é igual a módulo de x, e lembra que módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, e módulo de x é igual a menos x se x for menor do que zero. Observa aqui no nosso gráfico. Se o x estiver aqui, se ele for um número positivo, o módulo de x é o próprio x. Agora, se x estiver nesse pedaço aqui, se x for um número negativo, então o módulo de x é o oposto, ou o simétrico dele. É menos esse valor, tá bom? Por exemplo, se x fosse igual a 5, tirar o x aqui e vou botar 5. Então, o módulo de x é a distância de x até o zero. O módulo de 5 é a distância de 5 até a origem, a distância de 5 até a origem é 5 mesmo. Agora, se x fosse igual a menos 5, módulo de x é a distância de menos x até a distância de x até a origem. Se x é menos 5, a distância de menos 5 até a origem é menos 5, que é mais 5, tá bom? Então, por isso, nós temos que dividir essa função em x, se x for um número negativo, positivo ou igual a zero, e menos ele se for um número negativo. Então, esse é o nosso primeiro passo. A gente vai dividir essa sentença em duas sentenças, e para não nos embolarmos, não fazer confusão, vamos nomear essas duas sentenças. A parte positiva eu chamei de g de x, e a parte negativa eu chamei de h de x. Agora, vamos ao nosso segundo passo. Vamos desenhar os gráficos de g de x e de h de x, lembrando que g de x igual a x é uma função de primeiro grau, o a é maior do que zero, então ela é uma função crescente, e o gráfico de uma função crescente é uma reta virada para esse lado aqui, ó, é uma reta assim, ó. Esse é o gráfico de uma função crescente, e esse aqui é o gráfico da nossa g de x, tá bom? Agora, nós temos que desenhar o gráfico da nossa função h de x. H de x é menos x, também é uma função de primeiro grau, só que agora ela é uma função decrescente, porque aqui você pode ver que a é menor do que zero, a é esse valor que acompanha o x, tá? Então, se ela é decrescente, a reta é virada para cá. E se você quiser, se você tiver dúvida de como é esse gráfico, esse é um gráfico que a gente tem que conhecer de cabeça, tá? Mas se você tiver dúvida e quiser colocar pontinhos, se você colocar x igual a zero, g de x vai dar zero. X igual a 1, g de x vai dar 1. X igual a 2, g de x vai dar 2. X igual a menos 1, g de x vai dar menos 1. Tá bom?
E a mesma coisa aqui no h de x, só que agora o h de x seria o oposto. Para x igual a 0, h de x seria 0. Para x igual a 1, h de x seria menos 1. Aí ia ficar esse pedaço aqui, tá? Por isso que essa reta é virada para o outro lado, beleza? Só que nós temos que lembrar de uma coisa. Esse é o gráfico da minha g de x e da minha h de x, só que nós lembramos da definição de módulo que f de x ele é igual a g de x quando x for positivo e ele é igual a h de x quando x é negativo. Então, olha só, essa é a definição que a gente tem de módulo, essa daqui, tá? Essa função, ela vai ser esse pedaço aqui só quando x for maior do que 0. Quando x for menor do que 0, ela vai ser essa h de x aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Se x for um número positivo, ou seja, se x estiver nesse pedaço aqui, a minha função vai ser essa. Se x estiver nesse pedaço aqui, se x for um número negativo, a minha função vai ser essa. Então, essas duas partes aqui embaixo a gente não vai usar para nada, nunca vão existir. Porque quando x, esse aqui é o meu x, quando x estiver nesse pedaço aqui, ela não vai usar a g de x, ela vai usar a h de x. E quando x estiver nesse pedaço aqui, ela vai usar a minha g de x, então a minha h de x não vai servir para nada. Então, o que eu vou fazer? Como f de x é igual a g de x, se x for maior ou igual a 0, e f de x é igual a h de x, se x for menor do que 0, então a minha função que vai servir vai ser a h de x nesse pedacinho aqui e a g de x nesse pedacinho aqui. Então, a função sempre vai estar acima do eixo y. Lembra que eu expliquei, quando eu expliquei função, que o eixo y é a imagem? Faz todo sentido que numa função modular, a imagem da minha função seja sempre positiva. Esse pedaço aqui, ó, é onde o y é positivo. A imagem da minha função é sempre positiva, porque numa função modular, nós não temos números negativos. Nós sempre vamos sair da função modular de uma maneira em que o x seja um número positivo, tá vendo? Eu vou trocar o sinal quando ele é negativo. Então, a imagem tem que estar sempre acima do eixo x, a imagem tem que estar sempre positiva. Então, o gráfico de uma função modular, pessoal, é assim, tá? Ele é uma reta, no caso aqui, uma função modular de primeiro grau, ele é uma reta para cima em todas as situações. Se você perceber, o eixo y, ele está funcionando como um espelho, tá? Todo mundo que está aqui não está tão bem desenhado porque eu não usei régua, que eu estou usando a outra mão para segurar o celular. Só que todo mundo que está desse lado está igualzinho desse lado, tá? Ele está funcionando como um espelho. Você pode observar que quando você vai trabalhar com uma função modular, você sempre vai encontrar o gráfico assim. Ele pode estar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, mas ele sempre tem que estar em cima do eixo x, porque ele não está definido no seu lado negativo, tá bom, pessoal? Então, você nem precisa fazer a parte de baixo, tá? Você só precisa fazer a parte de cima. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Eu coloquei a minha função, uma função qualquer, chamei de g de x igual ao módulo de x menos 1. Agora a gente vai ver na prática como desenhar o gráfico de uma função modular. Aquele foi o gráfico da função f de x igual a módulo de x. Agora eu peguei um exemplo um pouquinho diferente para vocês verem como funciona. Primeiro passo, g de x é essa função aqui. G de x é módulo de x menos 1. Mas módulo de x menos 1 é igual ao próprio x menos 1 se x menos 1 for maior ou igual a 0. E é menos x menos 1 se x menos 1 for menor do que 0. Só que agora a gente vai ter que ver quando que esse cara é maior e quando esse cara é menor do que 0. Vou botar um asterisco aqui, só para calcular. X menos 1 é igual a 0 quando?
quando x igual a 1, certo? Então, se x for maior do que 1, ela é positiva. Se x for menor do que 1, ela é negativa. Então, eu vou botar aqui, ó. Vou refazer isso aqui para a gente não se confundir. Então, x menos 1 é igual a x menos 1 se x... Ó, botei o sinal de igual. Se x for maior do que 1, porque 1 é o meu zero, tá? Se x for igual a 1, ela dá zero. Então, 1 é o meu zero. E é menos x menos 1 se x maior ou igual. Se x for menor do que 1, tá bom? Então, eu vou marcar o meu pontinho 1 aqui. 1 é como se fosse o meu zero. Quer dizer o quê? Que ela é positiva. Aí, eu vou fazer um gráfico. Finge, tá, gente? Que tá reto. Pra cá. Ela é positiva se x for maior do que 1 e negativa se x for menor do que 1. Pessoal, basicamente é isso que você vai precisar fazer. Você vai descobrir quem é o seu zero e a sua função, ela é uma reta. Toda função modular, ela fica 1v. Você só precisa descobrir numa função modular de primeiro grau onde é o seu zero e você vai traçar o seu v para cá e para cá. Na prática, é isso que você vai fazer. Por quê? Porque o que a gente teria que fazer para traçar essa função se a gente já não soubesse que esse gráfico seria esse v? A gente teria que traçar o meu primeiro gráfico, vou botar aqui de 1 e de 2. O meu primeiro gráfico é o gráfico x menos 1. O gráfico x menos 1 é uma reta assim, ó. Desculpa, tá, gente? Vai ficar feioso mesmo. E depois eu vou fazer o meu gráfico 2. Esse aqui é o meu gráfico 1. E esse aqui é o meu gráfico 2. O gráfico 2, ele é menos x menos 1, que no final vai dar menos x mais 1. Se você escolher pontinhos para esse gráfico, você vai ver que esse gráfico vai ficar assim. E esse é o meu gráfico 2. Só que quando você for analisar a sua função, você vai ver que ela vai funcionar. A sua função vai ser o 1 quando x menos 1 for positivo, ou quando x for maior do que 1, e vai ser o 2 quando x for menor do que 1. Então, essa parte toda aqui embaixo vai sumir, tá? Então, para facilitar, você já pode fazer direto no seu zero o seu v, que o gráfico da função é o v. Você não precisa fazer essa parte de baixo do gráfico, tá bom? Não tem necessidade dessa parte de baixo do gráfico, porque no final das contas você vai perceber que ela não vai ser usada, porque a imagem de uma função modular, ela é positiva, beleza? Ela é sempre acima do eixo x, tá bom, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem me chamar. Eu ainda vou preparar algumas aulas de exercício. Além de função modular de primeiro grau, nós temos também função modular de segundo grau. E vocês vão ver como isso vai funcionar na próxima aula, que vai ser a aula de exercício sobre esse tema, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar. Beijinho. Tchau, tchau.